Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Primeira aula aí Boa do noite. momento. Se puderem abrir a câmera, ajuda bastante a gente, né? Tá tudo online, aí a gente não sabe, a reação fica mais fácil. Pessoal, eu sou a Carolina. Eu vou é, falar para vocês o conceito aí, né? Introdução à auditoria. É, essa turma, né, de EAD, vocês precisam, né, estudar um pouquinho antes, acompanhar o material e aproveitar o máximo que vocês conseguirem dos encontros, tá? Os encontros são importantes para vocês tirarem dúvidas, né, dividir aí com os colegas, o conhecimento também de vocês, né? Não sei se tem alguém já da área, tem alguém da área já de auditoria? Alguém que trabalha em convênio, que trabalha no hospital? Não Eu fiquem Eu trabalho tímidos. com trabalho com auditoria já. convênio. Eu O também. Pedro, Trabalho. né? Oi, Pedro. Quem mais falou junto com o Oi, Pedro que eu não boa consegui noite. acompanhar? Pedro, você trabalha no hospital ou operadora? Ou nenhum Eu dos? trabalho para são com algumas empresas, mas faço regulação dentro da operadora para as empresas. Ah, legal, bacana. Então, aproveitem o Pedro, pessoal, O que grupo ele. Fleury, por exemplo, é um eu faço. Ah, que bacana. Então, mais alguém além do Pedro? Turma grande aqui, são 30 participantes, bastante gente. Boa noite. Perdão, entrei agora que você perguntou mais alguém além do Pedro, mas o que exatamente? Desculpa. Oi, Beth. Mas alguém trabalha na auditoria já ou ainda não? E aí o Pedro falou que trabalha, faz regulação, né? Ah, entendi. Obrigado. Uhum. Eu também já trabalho com auditoria. Ah, legal, Letícia. Bacana. Então, gente, muito bem-vindos, tá? É, eu sou a Carolina Menezes, para quem chegou agora. Eu sou enfermeira auditora no Albert Einstein. Estou na auditoria fazem 12 anos já, mas sempre do lado do hospital, tá bom? A gente trabalha, claro, todos os dias com a operadora, mas o meu lado é o hospital, tá bom? Então, vocês, ao longo das matérias, né, do curso, vão também ter profissionais do hospital, vão ter os profissionais das operadoras, e aí vocês vão conseguir entender o lado de cada um, tá bom? Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, conversar, se mostrar, tá? É um networking legal que a gente faz e bater um papo, tá? Leve, porque o EAD tem essa proposta mesmo, né? Vocês fazem um estudo, eu vou fazer, né, entregar o conceito aí para vocês, tirarem as dúvidas e podem podem me perguntar o que precisar, tá bom? Valesca, alguém pode ajudar a Valesca, gente? A gente, professor convidado, viu, Valesca, não faz parte do grupo do WhatsApp, tá? Então, se alguém puder ajudá-la no chat. Então, podem me perguntar, parar aqui e me perguntar pelo chat também. É um pouquinho difícil de acompanhar, mas eu vou tentar ao longo da aula olhar o chat. Auditoria operacional. Tá, ao longo da aula a gente vai conversando e aí, se a sua dúvida não for sanada, você me para e pergunta de novo, tá? Não sei qual que é o nome, mas está como iPhone 3. Compartilhar aqui a aula.
Tá aparecendo aí para vocês? Obrigada. Então, hoje a gente vai fazer a introdução, né, desse curso bacana aí que vocês estão como alunos. Então, eu vou falar um pouquinho do conceito da auditoria, dar uma pincelada geral, tá bom? Vamos começar tudo pelo contexto histórico, né, da auditoria em saúde. Deixa eu só colocar vocês para cá, senão eu... Então, né, ela teve o início na área contábil, né, relacionado aos pagamentos de impostos, investimentos, lucros. Esse daqui eu vou passar bem rapidinho, que é só o conceito mesmo, tá? Iniciou, né, os registros médicos em 1918 em Nova York, que identificava a qualidade da assistência prestada, né, através dos registros do prontuário. Isso não mudou, isso é até hoje, né? Mais de 100 anos aí. Então, 70 anos nos Estados Unidos, eles começaram a fazer na área da enfermagem, tá? No Brasil, foi na década de 70, e inicialmente na área médica e depois na área de enfermagem e nas demais áreas. Qual que é a definição, né, da auditoria em saúde? Ela é realizada pela análise do prontuário do paciente até hoje, né? Então, ela verifica se a cobrança é compatível com os registros médicos, garantindo um pagamento justo aí, tanto da operadora quanto do paciente, tá? Então, falando de ciclo da receita hospitalar, né? Todo paciente gera um custo, né? E qual que é esse custo, né? Como que eu sei qual que é o ciclo do que acontece? Então, primeiro tem o agendamento do paciente, seja cirúrgico, seja clínico, né? Às vezes para fazer uma pulsoterapia, né? E aí a gente tem o agendamento dessa internação. O pessoal lá da operadora faz essa auditoria e autorização prévia, né? Então, primeiro ele autoriza uma diária inicial, né? Ou o procedimento cirúrgico com a diária inicial. Então, por exemplo, um parto normal e um parto cesárea, automaticamente as operadoras liberam 3 dias de internação e o código TUS do parto cesárea ou parto normal, tá? Depende do que foi agendado. Então, no agendamento já faz essa solicitação e a auditoria prévia, de autorização prévia, faz essa liberação do paciente. O paciente internou no hospital, foi admitido, teve a sua assistência, né? Foi todo assistido até essa parte aqui da assistência do paciente, a gente faz a auditoria concorrente. O que é a auditoria concorrente, né? Eu vou explicar mais a fundo, mas é quando o paciente ainda está internado, tá bom? Após a alta, o paciente foi de alta, correu tudo bem, alta. Auditoria retrospectiva, então eu vou olhar para o retrovisor e vou olhar de trás para frente, né? Eu vou olhar o que foi solicitado, o que foi autorizado, o que o paciente realizou, vou fazer toda a cobrança, né, em conta, de medicamento, de material, de exame, e vou apresentar essa conta para a operadora, fazer o pagamento para mim, né, e o hospital. E aí eu entro na fase de auditoria, que é o consenso, né, que é o que? A negociação de conta, que sou eu, hospital, negociando essa conta com a minha operadora, tá? Com a operadora do paciente, a operadora fica lá no hospital, tá bom? Eu faço o faturamento dessa conta. Depois do faturamento, a operadora pode falar assim: opa, eu autorizei aqui 3 diárias, mas o hospital está me cobrando 4, mesmo após todas essas auditorias. Isso acontece. Então, a operadora faz esse recurso. O que é? Recurso de glosa, né? Ele recurso após o faturamento, essa diária a mais que a gente está cobrando e não foi autorizada. Após essa negociação do recurso de glosa, tem o pagamento da operadora para o hospital. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Normalmente, quanto tempo para esse ciclo se fechar?
Esse ciclo no Einstein está demorando 21 dias, tá? Você pode retornar o slide só mais uma vez, por favor? Claro. Mas esse dia já foi maior, viu, Bert? E eu vou te explicar o porquê. No Einstein, a gente tem tudo eletrônico, tudo automatizado. A gente tem até um sisteminha de inteligência artificial que está começando a engatinhar e ajudando muito nós da auditoria. Então, esse tempo aí está um pouco mais rapidinho, mas Mas tem um limite de tempo para se fechar? Ou depende de cada operadora? depende de cada operadora faz um acordo comercial, né? É o nosso comercial com o comercial da operadora. Basicamente, no Einstein são 90 dias. Então, desde que o paciente internou, corre-se 90 dias até eu conseguir faturar essa conta, tá? E aí é muito tempo, né? Três meses para o hospital receber, né? Bastante. Então, mas aí vai de cada operadora, cada contrato, tá bom? Cada hospital. Quais são as formas de intervenção, né, na auditoria? Tem a auditoria interna, que é do próprio hospital, própria instituição, e a auditoria externa, que não pertence à instituição. Quais são os tipos de auditoria em saúde, né? Eu tenho a auditoria analítica, que ele analisa os relatórios, né? Aí é um cargo mais gerencial, né? Relatórios, dados, metas, resultados, é tudo baseado em evidência e também visa o custo-benefício, né? Eu tenho a auditoria clínica, que tem um foco na qualidade, aí a gente fala mais de auditoria de qualidade, que são os indicadores, as taxas de mortalidade. Então, vocês olham risco de infecção, a 0 dias sem queda, então tudo isso é uma auditoria clínica, tá? Eu tenho a auditoria operacional, que é o que a gente vai falar hoje, né? Que é relacionado ao serviço de auditoria de contas médicas, nos prestadores de serviço e nas operadoras de saúde. Esse tipo de auditoria está dividido em 3 categorias, que são a auditoria prospectiva ou prévia, que faz análise prévia dos procedimentos, né? E trabalha na liberação das senhas do prestador de saúde e tem que ter o conhecimento técnico e regulatório, tá? Então, o pessoal que está na assistência, gente, agradeçam por estar na assistência, porque isso ajuda muito. Em todas as auditorias do tipo operacional, a auditoria ajuda muito a gente ter essa base, tá? Eu vim direto da assistência e isso me ajudou muito, 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 muito. Auditoria concorrente, então, essa fase ocorre durante o período de internação e é uma fase que eu tenho acesso e a interação com toda a equipe, tanto médica quanto multiprofissional, porque eu analiso o prontuário no que está acontecendo, tá? Então, enfermeira, você fez esse curativo? Né? Então, é a hora de eu conseguir pontuar a equipe assistencial de alguma coisa que de repente caiu na conta e eu não estou identificando no prontuário, tá bom? Pode ser coisas básicas, como uma checagem de medicamento, a materiais especiais, né, materiais de alto custo, tá bom? E por fim, eu tenho a auditoria retrospectiva, né, que faz após, né, quando o paciente foi de alta, óbito, enfim, tem essa internação concluída, e eu faço essa análise retrospectiva também para garantir o pagamento e a cobrança, tá bom? Opa, desculpa. Então, dentro da auditoria prospectiva, né, o que que eu faço aqui? Eu faço autorização prévia. Então, eu analiso e avalio o procedimento antes da realização. Então, é quando a secretária do médico me manda, a paciente Isabela precisa fazer uma colicistectomia, tá? Então, eu, como auditora,
prospectiva, vou analisar se a Isabela realmente precisa fazer uma colecistectomia, se ela tem pedra na vesícula, quais são os sintomas e sinais clínicos da Isabela para eu fazer essa autorização ou não. Eu tenho um caráter preventivo, né, com a identificação de situações de risco, por exemplo, pacientes que são submetidos à mesma ou internação, né, pelo mesmo caso clínico, ou a mesma cirurgia, né, uma infiltração, por exemplo, uma infiltração de joelho, né? Então, eu vou fazer toda a história da patologia desse paciente. Eu analiso os exames diagnósticos, as terapias prévias, né, a proposta terapêutica desse médico, e eu vou estudar e analisar as tecnologias e a viabilidade dessa solicitação. Quais são os objetivos nessa etapa, né? Eu preciso verificar a cobertura dos procedimentos, né? Então, se aquele paciente tem autorização aí para aquele tipo de procedimento, né? Por exemplo, quando a gente fala de procedimentos de vídeo, procedimentos a céu aberto, né? Então, a gente tem que analisar todas essas coberturas. Analisa a deliberação dos materiais, medicamentos de alto custo e OPMI e DMI. O que são os OPMI e DMI, né? Para quem não sabe, OPMI é órtese, prótese, material especial, e DMI são os dispositivos médicos implantáveis, né? A nova fase que a gente está discutindo o DMI agora, né? A gente fala tudo como DMI. Então, quando o médico solicita, também ele solicita esses materiais especiais, né? Então, se ele for fazer deixa eu pensar, uma artrodese de coluna, então quantos cages ele vai solicitar, quantos ele precisa, né? Todos os materiais de placa, parafuso, enxerto ósseo, enfim, tudo que ele precisa para fazer essa cirurgia ele vai solicitar. E eu, nessa auditoria, vou autorizar ou não. E a quantidade também, tá? Eu faço a conferência dos códigos solicitados e eu concilio, né, o quadro clínico com a solicitação para evitar os procedimentos sem indicação. E eu também faço a análise e autorizo a acomodação solicitada e a quantidade de diárias. Tá bom? Dúvidas por aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. João, já te falo de pacote, tá? Só pincelar aqui as etapas e eu já te falo. Não vou esquecer a sua pergunta. As aulas ficaram gravadas? Sim, vão ficar sim, Valesca. Ok, obrigada. Outra dúvida, esse material você pode disponibilizar depois para a gente, esse Eu da tua mando, apresentação? eu mando pro Kaique, Ai, tá bom? ótimo, obrigada. Então, na auditoria concorrente agora, qual que é o objetivo? Evitar as internações prolongadas sem necessidade, minimizar os desperdícios e riscos, né, do paciente. Também faço análise da assistência prestada. Ué, por que não tá aí? Aqui. Então, é uma auditoria quando o paciente está internado, tá? Ele faz o histórico contínuo da hospitalização, eu analiso solicitações de novos procedimentos e a autorização de OPME, aqui toda essa etapa, estou falando de paciente internado, tá bom? E os medicamentos de alto custo. Eu também identifico os potenciais riscos do paciente, né? A pertinência de exame médico, procedimento, a conduta médica. Eu também tenho esse olhar para discutir a alta desse paciente, né?
E se for de alta, o que vai ser? Vai para residência? Vai para um home care? Vai para uma clínica? Né? Todo esse momento eu discuto aqui. Eu valido a internação, se está em UTI, se está em SEMI, se está em apartamento. E eu discuto com o profissional médico, né? A evolução desse paciente. Né? Então, doutor, por que você está usando esse tipo de medicamento? Por que não outro que custa mais barato? Por que esse paciente não foi para SEMI, se ele só está sendo monitorizado de 6 em 6 horas, né? Então, toda essa discussão aí é realizada aqui quando o paciente está internado. E Carolina, Oi. uma dúvida. Essa auditoria concorrente, em algum momento alguém da prestadora faz esse tipo de auditoria, ou essa auditoria concorrente é algo que é interno do próprio hospital? Eu fiquei com dúvida nisso. Quem executa, quem de fato faz essa auditoria na prática? Quem faz, na maioria das vezes, é a operadora, tá? Não é o prestador. É a operadora que vai lá, nós, hospital, fornecemos uma lista de paciente internado e a operadora tem o seu critério lá de visitar ou verificar o prontuário desse paciente a cada 4 dias, enfim. Aí cada operadora tem o seu trâmite, tá? De rotina e é feito pela operadora. Alguns hospitais, eu acredito que os hospitais mais verticalizados, né, de rede, como Hapvida, né, já façam um esquema diferente. Mas no montante é a operadora que faz essa fase de auditoria. Ok, Aí, obrigada. geralmente, Michelis, a equipe médica, mas tem números profissionais, tá? Mas geralmente é a equipe médica que analisa a pertinência de diária, a pertinência de acomodação, né? A pertinência de cirurgia e de medicamento. E a parte de enfermagem outros profissionais multidisciplinares, o seu devido escopo, né? Enfermagem mais curativo, dieta, nutricionista, fisioterapia, analisa essa parte terapêutica respiratória motora e por aí vai. Ah, Letícia. desculpa te interromper. A garantia da Receita, no caso, ela entraria nessa auditoria concorrente, né? A auditoria da Receita entra na próxima, entra aqui também, entra mais na concorrente do que na retrospectiva. Mas ela analisa, Amanda, o que foi feito já, né, no dia mesmo, ou no dia seguinte, 24 horas aí de distância. Tá? E aí, aqui nessa fase, por exemplo, da operadora, eu posso discutir com o médico no futuro mesmo. Eu, como operadora, posso questionar o médico porque que ele usou um tipo de classe de antibiótico, se ele podia usar outro, e eu faço uma discussão com ele, e talvez tem muitos casos que eles mudam, outros não, enfim. Tá, isso também acontece nessa fase. Entendeu? Entendi, obrigada. Letícia, pode falar, depois é o Alberto. Obrigada, Carolina. É uma dúvida com relação à auditoria concorrente, porque hoje eu já atuo com auditoria concorrente, mas a minha dúvida é com relação aos nossos níveis de interação barra intervenção. Porque, assim, apesar, né, de na auditoria concorrente a gente não ter, digamos assim, uma ação assistencial, eu estou falando isso porque eu tive um caso recente de uma paciente que foi muito difícil a deshospitalização dela. Era uma paciente que era psiquiátrica, tinha ali um transtorno de personalidade associado, uma certa dependência. E assim, a gente, enquanto plano, sabia dessa realidade dela, cobrava-se do hospital o acionamento do serviço social em todas as visitas que eu fiz, que eu prestei a ela. Ela estava sempre desacompanhada. Como era menor, tinha menos de 60 anos, não tinha, né, aquela obrigatoriedade do acompanhante por ser Terapeuta. paciente idoso ou paciente dependente.
não tinha nada evoluído em prontuário dela a respeito de questão psiquiátrica, até porque ela convenceu toda a equipe da história que ela trazia. Então, assim, a gente Tá. sabe, eu sou médica da auditoria FUSEX, né, que é o plano de saúde do Exército. Então, a gente, enquanto auditoria, tinha esse histórico dela por conta de outros processos de internação. Foi passada essa situação para a equipe assistente a respeito, né, dessa condição psiquiátrica da paciente. Mesmo assim, a equipe assistente não solicitou avaliação psiquiátrica, não evoluiu essa questão nem como uma possibilidade diagnóstica, não houve acionamento do serviço social e acabou que a internação dela ficou prolongada. Aí eu queria tirar uma dúvida no sentido de que eu, portando contato familiar, poderia entrar nesse sentido, acionar os familiares, sendo que eu sei que isso seria também uma responsabilidade do hospital. Não. Por quê, Letícia? Aqui nessa fase de auditoria, você está, né, você como profissional, está vendo que o hospital também comeu bola, né, o corpo clínico aí comeu bola em relação a essa paciente. A gente tem muito caso assim, viu, Letícia? Muitos casos de pacientes moradores que a operadora tenta muito deshospitalizar e não consegue. O último caso que a gente teve, que rendeu muita negociação, foi mais ou menos um caso assim. O paciente não precisaria estar internado num leito de hospital, e a operadora, ela parou de prorrogar a diária desse paciente. Então, quando você para de prorrogar, o hospital precisa fazer alguma coisa em relação a esse assunto, tá? Você, como operadora, pode falar assim: eu já procurei N pessoas, né, N profissionais, para tentar entender por que que não deshospitaliza esse paciente, e a partir de hoje estou deixando de prorrogar as diárias desse paciente. Você pode fazer isso, e aí o que que aconteceu? Nós, como hospital, a gente tem uma área que chama área de práticas médicas aqui no hospital, que a gente recorre a essa área, e eles vão buscar todo o histórico, o corpo clínico, o que está acontecendo, por que que não quer deshospitalizar, para resumir a história. A família não queria deshospitalizar, porque no hospital ele estava 100% assistido, né? E a família não precisava, né, recorrer do, do, da estrutura, né? Da estrutura de casa mesmo. E convenceu-se, né, a família não queria, o hospital ficou ali, né, é meu cliente também, falou assim, a gente pode ir para uma área de transição, né, uma clínica, e aí a família autorizou, esse paciente foi para uma clínica, né, então acredito que é muito mais viável para esses casos de conflito você ter mais tato com o hospital do que com o familiar, sabe? Você procurar mais o hospital, mesmo que um pouco ameaçando, né? Em tom ameaçador, mas eu acho mais prudente, tá? Porque aí o médico também vai embasar médico com médico, né? Equipe com equipe. Para esse caso, inclusive, eu já tinha sinalizado, né, a auditoria interna deles, já tinha, em uma das visitas, sinalizei a auditoria interna, falei, ó, a partir de tal dia, muito provavelmente vai ser glosa de diária de internação, não vai ser nem ajuste de acomodação, a não ser que vocês, né, recursem com algum critério. No caso, agora, a gente ainda está esperando a conta dela ser apresentada, né, então foi um caso até relativamente recente. Mas foi uma questão de, acho que foram mais de 20 dias de A internação. a gente ficou um mês com essa conta parada, um mês que a operadora falou assim, eu não vou prorrogar. E aí a gente Uhum. segurou essa conta, né? Porque se realmente a operadora falasse assim, não vou mais prorrogar,
está suspensa a prorrogação desse paciente. O paciente quiser ficar, o que eu faço? Como hospital, eu mando essa conta para o paciente, porque eu tenho a negativa da operadora, tá? Eu tenho a negativa dessa internação, e aí o paciente tem que arcar, o paciente, o responsável financeiro desse paciente tem que arcar com a conta. Obrigada. Infelizmente é assim. Imagina. Bert, E, Carolina, pensando na auditoria concorrente, né? Até o conceito que ela diz, que é justamente quando o paciente está internado, existe essa conversa com a equipe assistente. Mas existe algum momento, ou já existiu, ou existe alguma discussão no entorno da auditoria concorrente versus autonomia médica, no sentido de, porque assim, como às vezes pode haver divergências no entendimento, às vezes o colega auditor e o colega assistente, naturalmente, divergências de conduta podem acontecer, eu sei que existem embasamentos, diretrizes, enfim, tem onde se respaldar de uma coisa ou outra, mas eventualmente, né, divergências respaldadas podem acontecer. Em situações assim, como é que se lida com um eventual entendimento de se ferir aí a autonomia profissional? tem bastante, viu? E é por isso que geralmente são profissionais com profissionais, né? Então, a CRM com CRM, Corém com Corém, para a gente nunca faltar aí com as nossas diretrizes profissionais, né? O que o CFM diz, o que o Corém diz. Então, isso acontece, mas por ser assim, por ser discussões técnicas profissionais para profissionais, né, acaba não tendo desrespeito, né. Então eu, como operadora, mostro para você, os meus protocolos, porque as operadoras também têm os protocolos, viu, gente. Tem muita operadora, a maioria, que tem protocolos diferentes do hospital, né. Então a operadora, ela vai, explicar para esse profissional, né, qual é a diretriz e qual que é o protocolo dele, e aí o médico, dependendo da condição, também vai se expor aí, falar por que que está fazendo desse jeito e não do outro. Mas geralmente são negociações, que tendem a acabar bem, não tem grandes problemas em relação a isso, não tem grandes brigas e lutas. Alexandre, pode falar. Pegando um gancho no comentário do colega, tem alguma resolução normativa sobre essa relação do auditor com o médico assistente para coibir um pouco desse, desse contato excessivo do auditor com o médico assistente? No seguinte sentido, por exemplo, uma experiência pessoal de uma paciente que estava há um mês em internamento com pedido de home care, com condições de deshospitalização, o hospital e a equipe assistente dizendo que a gente queria deshospitalizar, e a operadora, a cada 4 dias, atualize o caso, querendo novidades, e pegando, assim, detalhes irrisórios. Irrisórios. Uhum. Até que um dia eu me cansei, fiz um relatório, assim, pronto para mandar para o advogado, e mandei para a operadora, falei, olha, é isso aqui, e o relatório foi tão comovente que em 48 que na noite do mesmo dia o auditor estava ligando para todo mundo e em 48 horas eu estava deshospitalizado. E eu queria saber se tem alguma normativa, porque foi uma conduta muito abusiva, Uhum. pelo menos no meu ponto de vista, no meu Sim. conhecimento, esse pedido constante de relatórios para atualizações de assuntos irrelevantes. Sendo que a mala já estava pronta, né, Alexandre? Exatamente, ó. Tem o CFM, ele até foi atualizado, está super fresquinho, deixa eu ver até o número para vocês consultarem, e se vocês quiserem eu mando para o Kaique também. Só pegar aqui rapidinho. É o 2448. Peraí, que eu não sei de cor. CFM 2448 de 2025. Deve ser.
É aquele que tá falando que não pode glosar depois de autorizado? Isso. E ele tá um pouquinho repercutido aí, né, no, no mercado, né? É o 2.448 de 2025. É esse mesmo. Mas tem também o CFM não faz nada sozinho, né, gente? Tudo, principalmente operadora, é tudo pela ANS, né? Então, enquanto a ANS não falar nada, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tudo continua a mesma coisa. Mas, Alexandre, eu não sei ao certo se tem alguma barreira para isso, tá? Para a operadora com o médico assistencial. Mas tem muita operadora que o sistema é automatizado, tá? Então, por isso essas solicitações, talvez, de atualização de caso, atualização de caso, atualização de caso, é porque é um portal automático, sabe? Então, às vezes é isso também. Ou é o próprio profissional lá da operadora que não está entendendo, né? Muito humano, né? São coisas muito humanas, por isso. Mas eu não sei dizer ao certo qual que é essa barreira, tá? Que existe aí entre profissional médico e profissional médico. Desculpa. Desculpa não te dar essa Não, eu acho, resposta. assim, coincidentemente, viu, Alexandre, no que você perguntou, eu estava dando né, estudando um pouquinho com esse livro. Ah, que legal! Tá Tô gostando? tô começando a estudar ele, e aí, coincidentemente, ele tem um Vou tópico aqui que anotar fala aqui. sobre a auditoria concorrente, e ele fala que existe uma controvérsia nesse sentido, nesse tema que você perguntou, Alexandre, né, nesse grau de intervenção. E aí ele fala que o Conselho Federal de Medicina, ele emitiu um parecer em 2024, ano passado, parecer número 11 de 2024, que o conselho em si se posiciona de forma crítica, argumentando que a auditoria concorrente, como praticada por algumas operadoras, ele não generaliza, que pode ser o caso dessa experiência que você teve. Então, assim, por algumas pode configurar interferência indevida na relação médico-paciente. Então, tem esse parecer número 11 de 2024, que foi coincidência você perguntar e eu ter lido isso aqui há pouco tempo. Ô, Bert, você pode colocar no chat aqui o nome do livro, Claro. por favor? Todo mundo, o Brasil quer saber. Eu coloco aqui. Alguém perguntou se a auditoria é diária, como evitar o desperdício. A auditoria geralmente é diária, viu? Não nos mesmos pacientes, mas, por exemplo, a gente tem um número muito grande de paciente internado no Bradesco Sul América. Então, a média é de 70 pacientes por dia. Então, as profissionais auditoras não conseguem prorrogar 70 pacientes por dia, né? Não é só prorrogar a questão de diária, né? É verificar todo o caso clínico. Então, elas se dividem aí, fazem 20, 30 prorrogações por dia e aí vai fazendo concomitante, tá bom? Como evitar o desperdício é ter uma boa clínica, eu diria, né? Entender por que que esse médico está prescrevendo esse antibiótico, sendo que é para outra classe terapêutica, né? Um, talvez uma dieta que poderia ser a menos custo, né? Menos custoso. E aí é entender como que funciona o mercado e valores, né? Tudo isso envolve o desperdício de financeiro.
Eu que havia perguntado isso do desperdício, né, e da diária, é o auditor que faz, ele faz de maneira linear. É uma pessoa, é um auditor que começa com o paciente para não ter outro ponto de Isso. vista, né? É o mesmo auditor, viu? Ele faz o hospital, ele faz o paciente até sua alta, né? Mas é o mesmo auditor. Ele Tá. acompanha todos os dias aí esse paciente, tá? Todos os dias ou a cada 2, 3 dias aí vai depender de como funciona a auditoria dessa operadora, tá bom? Eu Tá. tenho uma Obrigada. dúvida. Em questão da avaliação dos pacientes, quando é em grande quantidade, eu, como médico auditor, eu posso colocar critérios, por exemplo, pacientes maiores de 60 anos, pacientes mais críticos em UTI, ou existe alguma norma, alguma resolução que me respalde para isso? Não, se tiver um volume muito grande, Valesca, você vai ter mais profissionais colegas seus, né? Então, por exemplo, prorrogadores da Sua América lá no Einstein, eles são divididos em casos de clínica médica, né? Pacientes que estão em apartamento e pacientes que estão em UTI semi, tá? Então, uma prorrogadora faz a UTI semi e a outra faz apartamento, tá? Então, elas são divididas mais ou menos em complexidade, tá? E aí você acompanha o paciente do começo ao fim. Obrigada. Imagina. Então, falando um pouquinho de novo aqui, mas podem me parar quando vocês precisarem, tá? Tiverem dúvida sobre os riscos e desperdícios, né? Então, conforme a prorrogação de diária de internação, a operadora que faz essa avaliação dos critérios clínicos, né? Então, se o paciente ainda é pertinente ficar em UTI, se ele pode evoluir para uma SEMI, para um apartamento ou por alta, tá? O prestador de serviço, o que ele olha aqui? O histórico de tempo médio de internação, que é o superior ao tempo médio da referência ou da patologia em procedimento, tá? Então, a gente fica também de olho no tempo médio aí, conforme esse histórico do paciente, conforme o CID. Internações frequentes, né, do mesmo paciente por agravos evitáveis ou tratamentos incompletos pela mesma doença, geralmente são passíveis de negociação com desconto. Isso a gente tem muito, viu, gente? E a utilização de ambientes de recursos de alta complexidade, né? A UTI sem justificativa clínica, o uso desses OPMEs e materiais e medicamentos de alto custo sem critério, e medicamentos intravenosos que poderiam ser via oral. E aí, aqui eu posso também discutir IRAS, né? O que é IRAS? São infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso a gente discute todos os dias em auditoria, tá? Então, eu tenho uma infecção do sítio cirúrgico. Quem que paga? A operadora ou o prestador? Quem que vocês acham que paga essa conta? Hoje em dia estão colocando nas costas do prestador. Eu acho que é operadora, mas é chute. É o É, prestador, eu acho. Deveria por ser isso o Acho que é o prestador. prestador. Por isso que a gente discute todos os dias isso. Todos os dias tem discussão sobre ilha, sobre infecção do sítio cirúrgico, tá? Por quê? Porque eu prolongo a internação, eu reinterno, né? Além de reinternar, eu prolongo a internação, porque esse paciente precisa ou reoperar, ou receber antibióticos de largo espectro, né? Que eu preciso de uma veia aí, eu preciso de um PIC, eu preciso de um catéter venoso central, e aí eu vou, né? Eu vou só aumentando o custo de ambos, né? Tanto do hospital quanto da operadora. Então, se o apontamento é relacionado a IRAS e tem que ocorrer durante a auditoria concorrente, tá? O auditor externo, ele sinaliza a auditoria interna do hospital. É por isso que o auditor, né, da concorrente, ele olha todos os dias o mesmo paciente, ou 2, 3 dias o mesmo paciente.
Então, é importante na análise da área de prática médica a constatação de barreiras, protocolos e o segmento dos bundles, análise de prontuário e os fatores individuais, né, que aumentam o risco de infecção. Eu trouxe aqui um exemplo de IRAS, né, que foi uma análise prática médica que questionou a operadora relacionando a infecção do sítio cirúrgico. E aí eu tenho esse setor que chama práticas médicas, que faz todo o levantamento do caso dessa cirurgia, do cirurgião, do paciente, junto com a literatura, né? Então, eles fazem todo o levantamento, eles fazem um estudo enorme, é bem legal essa área. E aí ela mostra aqui, ó, esse foi um parecer, tá? É um resuminho do parecer, porque ele vem enorme. Então, os estudos mostram que a infecção ocorre aproximadamente de 2 a 5% de cirurgias limpas, né? É aproximadamente 3,4 na incidência global. E tem várias questões aí, como tabagismo, idade avançada, obesidade, né? Todos os diagnósticos prévios. E aí, conforme os registros no prontuário, nesse caso, foi seguindo corretamente o protocolo de prevenção de infecção, de germinação da pele, não a realização de tricotomia, uso de manta térmica, antibiótico, terapia profilática, o tempo cirúrgico foi adequado, a ASA, qual que é o nome? É da anestesia, né? É o índice lá do anestesista que faz, e o controle glicêmico. Né, o paciente ciente dos riscos associados ao procedimento, o termo de consentimento livre esclarecido preenchido, complicação é descrita, sem alterações de sinais vitais, e recebeu uma terapêutica adequada, tá? Esse mais ou menos é o que a gente coloca aí. E aí, para esse caso, aqui o hospital falou assim: olha, infecções acontecem, né? Nunca vai deixar de acontecer. Eu posso usar todos os tipos de barreira que ela pode ser que aconteça. Então, a gente tem esse setor que ajuda muito a gente e que fala quando acontece algum erro, alguma escorregada nossa. Eles também colocam aqui, tá? É um setor super correto, né? Justo, que não tende a nenhum lado, nem no lado do hospital, nem no lado da operadora, e que é puramente técnico, né? Então, com esse laudo, a operadora ela analisa, realmente, ok, ou se não, dependendo do parecer, não, vamos pedir desconto, não, o hospital tem que arcar com tudo. E aí a gente vai discutindo caso a caso, tá, pessoal? Não tem lado, não tem certo nem errado, são discussões pontuais, de caso a caso mesmo, que a gente tem que sentar e discutir. Desde o começo ali da internação até essa infecção. Mudando de auditoria, vamos para a retrospectiva. Então, o que é auditoria retrospectiva? Também vocês vão olhar aí no mercado como pré-análise ou pré-auditoria. Essa fase aqui eu olho para o retrovisor, tá? Então, eu verifico o que foi feito durante a internação, os registros dos prontuários, e eu analiso a cobrança com a tabela acordada entre o prestador e a operadora. Então, para o prestador, é um processo que visa a realização de conferência na conta do paciente, e para a operadora, ela trata da análise de conta e prontuário de forma retrospectiva para evitar o pagamento indevido. Tá? Aqui a gente tem muito lá aqui no hospital, é um time muito forte, que analisa desde a guia, desde as diárias, isolamento, material,
para deixar a conta o mais justa para a operadora, tá? Para a operadora analisar. O auditor interno do prestador, ele faz a conferência e a finalização da conta, para eu apresentar junto com a fonte pagadora. E aí, então, entra o auditor externo, tá? Eu faço na alta ou na alta administrativa, que é uma conta parcial. O que que é uma conta parcial? Cada hospital tem a sua linha de raciocínio, né? Mas aqui no hospital a gente faz, a cada 7 dias eu gero uma conta. Então, por exemplo, o Alexandre está internado 30 dias, a cada 7 dias eu apresento uma conta do Alexandre para a operadora, tá? Porque eu consigo ter mais controle, eu consigo ter mais acesso à assistência, né? A assistência vai lembrar da assistência prestada para esse paciente, né? Se for a cada 7 dias essa apresentação de conta. E aí o Alexandre foi de alta, eu apresento a cada 7 dias e o finalzinho até a alta dele. E aí eu conto como alta hospitalar. Oi, Denise, pode falar. E na auditoria retrospectiva que fala da análise ali da conta e a questão da tabela, é responsabilidade também do auditor conferir parte de prescrições médicas e, no caso, a gente identifica que tem alguns materiais também que precisam ser descritos, né, no procedimento por parte do cirurgião. Então, eu queria verificar se é responsabilidade também do auditor ver toda essa parte das prescrições e dos materiais que têm um custo mais elevado. Isso. Sim. Aqui na auditoria retrospectiva, Denise, eu olho toda a conta do paciente. Então, eu olho diário, procedimento cirúrgico, material especial, material barato, agulha, seringa, gaze, procedimento de enfermagem, exames laboratoriais, exames de imagem. Então, eu olho a conta toda, tá? Por exemplo, eu estou aqui nessa fase de retrospectiva, identifiquei que o médico não descreveu na cirurgia, né, na RGO, no Registro Geral Operatório, o uso de 5 parafusos, né? E aí, o que que eu faço, né? Qual que é a minha decisão? Vai depender da sua estrutura, tá bom? Hoje a gente tem médico auditor, né? A auditoria aqui interna no hospital eu tenho auditor médico e auditor de enfermeiro. Então eu falo assim, doutor, o médico não descreveu esses 5 parafusos, você pode me ajudar? E aí ele, como médico para médico, vai solicitar para o cirurgião um adendo nessa descrição cirúrgica, tá bom? Ou então ele vai falar assim, Carol, vamos ver a escopia desse paciente para ver se eu consigo identificar esses 5 parafusos e eu não preciso falar com o médico, né? Já vai estar na escopia. Então eu sempre tenho que buscar ajuda daquele profissional que pode falar com um profissional responsável, tá? Então, se é uma questão de enfermagem, eu vou buscar uma enfermeira que pode falar com a enfermeira assistencial. Se é uma questão médica, médico, eu vou procurar o meu médico interno para falar com o médico assistencial, tá bom? E na prática, como eu faço o lançamento? Como eu faço os lançamentos, né, da composição da conta? O cenário ideal, né, é o caixa de supermercado ali, que eu bipo o produto, faço a cobrança, sai ali na telinha, né? A cobrança, pagamento, eu fecho a conta, cupom fiscal e tchau, né? Seria muito bom se fosse assim, mas não é. Eu tenho alguns tipos de lançamento, né? Eu tenho os lançamentos automáticos. Então, lá no Einstein, gente, a gente tem, não sei se na realidade aí de vocês como que é, mas é um hospital muito grande e eu não consigo ter uma farmácia, né? Nós são hoje 4 blocos de leitos e eu não consigo ter uma farmácia central só. E não consigo ter uma farmácia central
em cada andar, né? Ou em cada bloco, porque é muito grande. Então, o que que a gente tem lá? A gente tem Pixies, não sei se vocês já ouviram falar, que parece aquelas máquinas ali que a gente pega o refrigerante e os snacks, mas a gente pega todos os materiais do paciente. Então, curativo, medicação, soro, alguns itens para procedimentos pequenos, né? Uma sonda, um acesso venoso periférico. Então, isso a gente consegue pegar nessa máquina, e aí eu seleciono lá o nome do paciente, prontuário daquele paciente, e eu faço a retirada nessa máquina, já sai para a conta hospitalar do paciente, tá? É um lançamento semiautomático, mas só para especificar um pouquinho para vocês aí como funciona lá, mais ou menos, tá? Então, nos lançamentos automáticos, eu utilizo os sistemas informatizados, né, que são responsáveis pelos lançamentos. Por exemplo, eu identifico um procedimento médico com base na descrição cirúrgica e o preenchimento de codificação TUS. E o sistema lança o honorário médico na conta hospitalar, tá? Ou, ao identificar o preenchimento dos campos do uso de oxigênio, o sistema já lança automaticamente a cobrança desse gás medicinal em conta. O que que eu evito? Falhas manuais e ausência de preenchimento, né? É um sistema do mundo ideal. Eu tenho semiautomáticos. Por que semiautomático? Porque eu misturo um pouquinho de cada, né? Por exemplo, essa máquina Pyxis, ela é semiautomática, porque eu, profissional ali, assistencial, vou nessa máquina para retirar os materiais, medicamentos, o que eu preciso para paciente Denise, e aí o que eu peguei ali vai sair na conta do profissional, tá bom? Na conta do paciente. Eu também utilizo sistemas informatizados, né, que geram um comando para determinado lançamento na conta, e pode ter sugestão de lançamento com necessidade da confirmação, né? Eu faço uns flags manuais para eu ter certeza que esse material foi utilizado. E eu permito a manipulação, né, com inclusão e exclusão dos conjuntos, né? Eu posso ir lá e falar assim, não, esse paciente não usou uma gase, usou 5, então eu manual vou adicionar mais 4 do que está lançado automático, tá bom? E eu tenho o lançamento manual, que é o grande problema, né, do maior risco de perda, porque eu dependo do humano, né? E, e aí eu dificulto um pouco a ortografia, e aí eu deixo de lançar muitos itens aí que pioram um pouco quando é o item manual, tá? O auditor faz análise do prontuário e lança de forma manual os itens na base das evidências, né? Então, nem sempre o prontuário é bem escrito, né, gente? Nem sempre o prontuário está ali descrito, cada dia mais enxuto a parte assistencial, né? Cada dia mais informação, então a gente, na área assistencial, às vezes esquece mesmo de descrever, de anotar a quantidade, né? Não é de porque não quer, não, é porque às vezes não dá, né? A gente tem que realmente prestar assistência ao paciente e isso acaba ficando, né? Ficando para trás. Alguma dúvida por enquanto? Vou seguir. Sobre os lançamentos de material e medicamento, eles podem ser lançados na conta quando dispensado da farmácia, tá, gente? Eu não sei como funciona na realidade de vocês, mas às vezes quando você, não, um hospital menor, vai com a prescrição médica, né, até a farmácia, e aí o pessoal da farmácia vai tirar ali a dipirona, a seringa, o soro, a água destilada, enfim, a agulha, e vai fazer essa cobrança aí no prontuário desse paciente. Então,
pode ser lançado aí pelo setor de farmácia, e o problema que é o que não foi utilizado, eu preciso que devolva para a farmácia fazer essa retirada da conta, né? E eu posso ter falhas e atrasos no processo que pode gerar cobranças indevidas, né? Eu posso ser devolvido e a farmácia também não ter tirado isso da conta, né? Isso acontece bastante. Materiais e medicamentos podem ser lançados na conta quando são efetivamente administrados e utilizados, né? O risco é a ausência de checagem, né? O preenchimento do checklist, que pode resultar na ausência de cobrança. Como que eu faço lá no Einstein? Eu faço a checagem, eu faço a cobrança pela checagem. Então, eu vou lá no leito da Michelle fazer uma dipirona. Então, a farmácia me manda a dipirona já reconstituída, né, em seringuinha. E aí na seringa vem o nome da Michelle, o prontuário, vem todos os dados dela. E a Michelle tem uma pulseira. O que que eu faço lá? Eu checo a pulseira da Michelle, um bip, igual ao mercado mesmo, eu bipo a pulseira da Michelle, eu bipo essa seringa de dipirona, e aí eu faço essa checagem. É o tipo de checagem que tem, tá? E aí, nessa checagem, o próprio sistema já lança esse medicamento junto com os materiais. Ah, se eu esqueci de checar, ou a seringa ou a pulseira da Michelle, não vai cair na conta. Mas também não vai gerar checagem, né? Lembrando que a operadora só paga quando está checado, né? Então, também não posso fazer a cobrança. E esse prejuízo fica para o hospital? Fica para o hospital. Ok. E é por isso a importância eu não sei quem me perguntou mais cedo, mas da conta certa. A conta certa é um setor que faz auditoria ali 24 horas depois, é uma fase retrospectiva, um pouco e concorrente ao mesmo tempo, porque está ali ainda o paciente está internado, mas é um pouquinho depois, não faz no ato. E aí eles vão verificar, olha, o médico prescreveu, né? Fez, não fez. Às vezes saiu da farmácia e não está checado, não tá cobrando, tá? Mas geralmente é o hospital que fica com esse prejuízo. Carolina, ali no outro slide, antes da parte da medicação, tinha que a taxas que não são passíveis de automatizar ali, é responsabilidade do auditor também sinalizar quais são as taxas? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, não, acho que eu tinha entendido outra coisa aqui. Tá. Não, o auditor, ele não sinaliza, ele sinaliza a equipe, e a equipe precisa cobrar, e a equipe precisa colocar no prontuário. A auditoria Tá. faz a cobrança, mas se tiver no prontuário. Hoje, normalmente, a auditoria faz antes de chegar para o faturamento para ajuste, isso? Isso, Tá. tá? É que nós aqui somos um hospital menor, né? É isso que eu ia Então, falar. normalmente o setor de faturamento ajusta toda a parte da conta e daí Tá, depois vai para a parte da auditoria, né? tá. São realidades diferentes, viu, gente? Vocês vão Uhum. encontrar hospital que não tem a fase da retrospectiva, só tem a fase do consenso. Hospital que só tem a fase da retrospectiva e o consenso é feito por recurso de glosa, né? Então, são realidades diferentes. Vocês vão encontrar aí diversos tipos de auditoria por onde vocês vão passar, mas é bom ter o conceito, né, Denise? Até porque, às vezes, você pode propor para o hospital que você trabalha, né? Olha, seria bom contratar um enfermeiro aqui, um médico, auditor, para fazer essa parte, né? E a gente não ficar tão feio
na conta com a operadora, né? A gente tem essa etapa para ser bem transparente com a operadora, né? Eu acho que quanto mais transparente nós formos, mais a gente tem uma parceria legal da operadora, porque às vezes a gente tem que voltar atrás um pouquinho, né? Tem que se humilhar um pouquinho. Todo dia quase eu faço uma humilhação para a operadora por erro nosso mesmo, e acontece. Então, quanto mais nosso sistema, nossos protocolos e o nosso operacional for transparente, mais fácil fica, né? Ali para negociação diária. Então, eu estava na. Já me perdi. Aqui, né? Então, qual que é o papel do auditor na correção dessas não Eu acho que é no conformidades, slide né? anterior. Eu acho que eu já falei. Já falei. Falou. Falei. A gente fica confusa, né? É muita coisa. Então, qual que é o papel do auditor, né, nessa correção de não conformidades? Eu tenho muito embasamento, né, gente? Embasamento dos POPs, né, que são os protocolos institucionais, a nossa prática assistencial, o custo, o desperdício, pensar muito no paciente, né? A gente está aqui sentado analisando conta, mas a gente tem que pensar no paciente, né? Ao invés de mandar um item que a operadora não quer pagar no particular, né? Vamos discutir mais um pouco, né? Vamos tentar trabalhar com humanidade também, né? Mesmo eu estando sentado aqui, não fazendo mais assistência àquele paciente, né? E as perdas financeiras, né, ocasionadas por ausência de registro. Correr atrás da parte assistencial que em todos os lugares, pode ser no hospital gigante, pode ser no hospital pequeno, existe as ausências de registros, né? Isso é muito comum, isso eu acho que são os trabalhos de revisão de literatura mais falados aí, é isso, né? E é por isso que também a auditoria, ela faz tanto sentido, né? Tanto para o hospital quanto para a operadora. Qualidade, né? E por fim, aqui eu só coloquei um pouquinho, após aplicar esses conceitos, né, e suas diversas fases, o resultado é a conta hospitalar. Então, aqui só para vocês terem uma olhadinha na carinha da conta, a gente tem todos os itens descritos e as suas quantidades, tá? O valor a gente tem que tirar, não posso mostrar para vocês o valor de cada item, né? Eu tenho o total aqui. Então, a conta é sempre separada por, por índices, né? Diária, exame, procedimento, serviço, medicamento, material e o valor total da conta. É isso. Vocês querem conversar mais um pouco? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. O João havia me perguntado sobre o caso de pacote, como funciona. João, vocês vão ter uma aula só disso, tá? De composição de conta, de forma de pacote, de conta pacote, conta aberta, bundle, mas só para te tirar da ansiedade, pacotes são pacotes cirúrgicos que o hospital preconiza, né? Faz todo um descritivo e estudo de cirurgias agendadas, eletivas, né? Por exemplo, uma septoplastia turbinectomia. Então, isso aí os otorrinos fazem bastante, né? A gente tem um número enorme de cirurgias diárias desse tipo de cirurgia. Então, o hospital estuda essas cirurgias possível agendada, né? Sem a urgência e emergência,
e aí ela faz a composição de um pacote. O que que tem nesse pacote? É tipo a cesta básica, sabe, João? Cesta básica que a gente compra no mercado, que tem o básico, exatamente o básico. É o arroz, é o macarrão, é o que tem dentro do pacote. Então eu venho com o nome lá do pacote, septoplastia, turbinectomia. E aí o que que tem dentro desse pacote? Eu tenho os itens de cirurgia, os itens da internação clínica, né, da unidade, a diária e o tipo de diária, e, e a parte da anestesia, tá? O que que eu não tenho nesse pacote? Cada descritivo de cada cirurgia tem seu descritivo, o que que não tenho nesse pacote. Então, como o filé mignon não tem na cesta básica, um pacote de Septurbiné não vai ter um hemostático super caro, sabe? Não vai ter um fio super caro. Então, os casos de pacote são para cirurgias eletivas, agendadas, que não são urgência, emergência, que não utilizam materiais exorbitantemente caros, tá? São cirurgias mais básicas, digamos assim, né? Uma postectomia, uma hérnia inguinal, uma colecistectomia, tá? Por aí vai. Conseguiu entender, João? Me fala se você entendeu ou não. A Nanda falou que exigia a escopia, a radiografia para contagem de parafusos. Isso é ótimo, viu, Ananda? A gente teve caso que pediu pro paciente voltar para o hospital para fazer. É raro, mas acontece. Obrigada, Alexandre. Acho que já foi. Ananda, cada hospital tem um material para guiar o tipo de cirurgias por pacote, né? E aí vai dependendo do hospital. Tá? O hospital que confecciona o pacote, ele cria esse produto, né? Esse produto pacote, e aí ele apresenta para a operadora. Ó, operadora, ao invés de eu cobrar uma conta aberta de uma postectomia, por geralmente as contas, vai, 20 mil, eu fiz um pacote de postectomia a 10. Você quer contratar? A operadora vai analisar internamente, vale a pena, não vale, e aí ela contrata e eu faço esse descritivo e a operadora contrata ou não. Tá? E vai depender do hospital. O que mais? Fácil de auditar pacote? É e não é. Às vezes, geralmente é mais fácil auditar conta aberta. O pacote, como eu tenho descritivo, eu tenho que abrir o descritivo do pacote, por exemplo, a cirurgia de artroscopia de joelho, a gente tem esse pacote, mas eu não posso quando é ligamento posterior, se eu uso parafuso, eu tenho que abrir esse pacote. Então, é mais fácil para quem está pagando do que para quem está cobrando, sabe? Doutora Carolina, uma dúvida. Geralmente as operadoras, elas dividem assim os auditores em auditor vai ficar responsável pela auditoria concorrente, outro vai ficar pela retrospectiva, outro pela prospectiva. Ou geralmente eles preferem pegar um auditor que faça um pouco de tudo. Eu acho que você vai ver de tudo aí no Brasil afora, viu, Matheus? Mas geralmente sim, geralmente cada auditor faz a sua fase, tá? Não faço tudo, mas não é incomum um profissional fazer pelo menos a retrospectiva e o consenso juntos, tá? A fase de concorrente não, ela é bem específica. Mas geralmente são áreas até diferentes, sabe? Dentro da auditoria, os setores mesmo, setores físicos, setores de chefia, eles são diferentes. Então, geralmente é diferente um do outro, tá? Sobre esse assunto ainda, eu tenho dúvidas sobre a questão do conflito de interesse, né? Porque
por exemplo, a minha experiência também é com plano Fusex, e agora eu estou num plano de servidores civis do Ministério da Defesa, né? Uhum. E, enfim, tem um déficit de pessoal, principalmente médico, muito grande nessa área. E por vezes já me mandaram fazer uma concorrente e na mesma semana fazer uma prévia, uma posterior de um hospital. Mas, muito, mas já foi falado por alto a questão de conflito de interesse, né? Então, o médico que autoriza não pode ser o médico que verifica a Evita a questão da conta, né? conta. Eu queria saber se tem alguma resolução ou algo mais normatizado que dê respaldo mesmo, até mesmo para nós como profissionais, para falar para nossa chefia, eu preciso de uma função específica, né? Exato. A ANS tem, viu, Suzana? Eu não sei qual é público, né? O que você faz. Aí precisaria ver no órgão público, né? Mas a ANS ela preconiza isso, né? Do conflito de interesse em relação à fase da auditoria e até o plano de saúde, por exemplo. Você, Suzana, vai ser auditor no Hospital Sírio-Libanês, no convênio da Sua América. E você não pode ser no Sírio-Libanês o convênio do Bradesco, entendeu? Porque são tabelas diferentes, são valores diferentes, então você não pode ser o mesmo. E até são negociações diferentes, tá? Então você pode ser no Oswaldo Cruz da Sua América, de outra operadora, mas dentro do mesmo hospital você não pode ser da mesma operadora, tá? E também de fase também, de fase de auditoria também, tá? Por conflito de interesse mesmo. Mas eu não sei se. Eu sei que na saúde suplementar tem, agora no órgão público eu não sei te falar, mas eu acredito que sim, viu? Eu acredito Mas que até pode para ser o sim. ponto concorrente posterior, porque eu até entenderia da prévia. Mas, por exemplo, se você parar para pensar que você é o médico que faz o acompanhamento longitudinal da internação desse paciente, quando a conta finalizada vier fechada, é até mais fácil de você conseguir analisar e bater ali o cara crachá do que foi feito. Se você tiver o contrato estabelecido, E né, também a gente Suzana? faz autorização de internação, né? A gente faz prorrogação. Então, a prorrogação, apesar de estar ali no meio da auditoria, ela ainda é alguma autorização. E, então, essa questão da fiscalização de diárias, eu imagino que entraria nessa questão do conflito de Do interesse. conflito de interesse, né? É, precisaria dar uma olhadinha no órgão público mesmo. Mas tem sim. As resoluções da ANS. Eu não sei se vocês vão ter essas aulas talvez de TUS, de ROL, fale um pouco sobre as resoluções, tá? Mas aí é o comecinho ainda, tá, gente? Não fica ansioso, não. Vocês têm bastante coisa para aprender. Obrigada, professor. Gente, é isso. Obrigada por participarem, tá? Participem sempre das discussões. Vocês estão fisicamente em locais diferentes do Brasil inteiro, então é legal cada um também dividir o seu dia a dia, até para a gente ver que existe mesmo uma diferença, não está todo mundo no mesmo quadrado, nem na mesma fase, tá bom? E tirem todas as dúvidas que vocês puderem, conseguirem, e é isso, tá bom? Obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada a vocês, gente. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Carolina. Obrigada a vocês.
Tchau, bebê.